Nessa aula nós vamos aprender sobre o Teorema de Tales. Através de exemplos eu vou mostrar como é que resolve probleminhas aí usando este teorema. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e se você já é inscrito, ative aí o sininho para estar recebendo novas notificações. Vamos começar nossa aula agora. Você pode utilizar o Teorema de Tales sempre que você tiver uma figura formada por retas paralelas e um feixe aqui de retas transversais. Então, neste caso aqui, eu tenho uma reta RST, que são retas paralelas, e cortando essas retas paralelas, nós temos a reta U e V. Observe que, nesta configuração, formamos aqui 4 segmentos. Esse segmento aqui, que é o segmento A, nós temos também aqui o segmento B, aqui embaixo, nós temos um segmento C aqui, e temos embaixo aqui um segmento D. O que o teorema diz é o seguinte, que estes segmentos A, B, C e D são segmentos proporcionais. E agora eu vou lembrar para você o significado de proporcional. O que é que significa dizer que os segmentos A, B, C e D são proporcionais? É isso que eu quero mostrar para você, inicialmente, tá? É o seguinte, proporção é quando você tem uma igualdade entre duas razões. Razão é uma divisão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, 2 quartos, eu tenho uma razão, e quando eu igualo isso a uma outra razão, por exemplo, 1 sobre 2, eu tenho aqui uma proporção, ok? Então, eu digo que 2, 4, 1 e 2 são valores proporcionais. Por quê? Porque vai acontecer aqui uma propriedade importantíssima da proporção, que diz o seguinte, você pode multiplicar cruzado aqui, uma diagonal, vezes uma outra diagonal, que o resultado vai ser o mesmo. Então, observe, 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. E 4 vezes 1 também é igual a 4. Então, se os 4 valores forem proporcionais, você pode montar uma razão aqui, né, de um lado e de outro, de forma que, multiplicando o cruzado, os valores serão iguais. Então, isso é uma proporção, ok? Entendido aí o que é uma proporção, vamos agora para o Teorema de Tales. Quando ele diz que os segmentos A, B, C e D são proporcionais, significa que podemos montar razões entre esses segmentos. Só que preste atenção agora. A razão ela deve ser montada entre segmentos de uma mesma reta. Por exemplo, vamos supor que eu esteja considerando essa reta U. Então, eu posso pegar o segmento A, por exemplo, e montar aqui uma divisão, ou seja, uma razão, entre um segmento que vai estar na mesma reta U. Por exemplo, o segmento B. Então, eu posso fazer A sobre B. Depois que eu montar isso, eu vou colocar uma igualdade para montar uma proporção e fazer a mesma coisa com a reta V agora. Vamos pegar um segmento da reta V que seja correspondente ao outro aqui da reta U, né? Então, como eu peguei o A primeiro, então desse lado eu vou pegar o C primeiro. Então, vou colocar aqui, C sobre D. Então, montei aí uma proporção entre os segmentos da reta U e da reta V. Só que não existe só esse tipo de relação. Eu posso criar outras situações, tá? Eu vou até colocar aqui, ou eu posso ter também B sobre A, né? Fazendo o de baixo sobre o de cima, igual, da mesma forma que com a reta V, D sobre C. Ou, existem outras possibilidades. Eu posso pegar, por exemplo, este segmento todinho aqui, que vai lá de cima até aqui embaixo. Que segmento é esse? É o segmento A mais B. Então, eu posso fazer também A mais B sobre... Vou pegar agora um segmento que está nessa mesma reta U. Eu posso pegar ou A ou B. Eu vou pegar o A aqui, Então, vou colocar sobre A é igual. Faça a mesma coisa do outro lado. Vou pegar esse segmento todinho aqui, que é o C mais o D, tudo bem? Então, vai ficar aqui, C mais D, sobre o C, que é correspondente ao A aqui. Então, vou colocar aqui, sobre C. Então, está aqui algumas relações que eu posso estar montando entre estes segmentos. Então, basta você compreender que no Teorema de Tales, você pode montar razões entre segmentos que estão em uma mesma reta, e igualar a razões de segmentos que estão em outra reta. É o que eu fiz aqui neste caso e neste outro caso aqui, beleza? Agora, vamos para os exemplos para você fixar essas ideias. Exemplo 1.
Observe que eu tenho aqui a reta R, ST, que são retas paralelas, tá? Embora eu não coloquei, vou colocar agora, ó, R paralelo a S paralelo a T. E tenho aqui segmentos, né? O 15, o 5, o 20 e o X. Nós já sabemos que eles são proporcionais, então basta a gente montar agora a proporcionalidade entre eles. Então o Teorema de Tales diz que eu posso formar uma razão entre segmentos que estão em uma mesma reta. Então vamos pegar a reta U e vamos formar a primeira razão. 15 sobre 5, por exemplo. Então vou colocar 15 sobre 5 e vou igualar a uma razão lá do outro lado. 20 sobre x. 20 sobre x. Observe que o sentido deve ser o mesmo. Se eu comecei pegando o de cima pelo de baixo, do outro lado também tem que ser um de cima pelo de baixo, beleza? Feito isso, basta agora multiplicarmos cruzado esses valores. Então vai ficar 15 vezes x é igual a 15x, é igual a 5 vezes 20. 5 vezes 20 é igual a 100. Portanto, se eu quero agora isolar o x, então x vai ser dado por 100. Como o 15 está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então, fica sobre 15. E aí tem duas opções. Você pode dividir 100 por 15 e encontrar um valor aqui aproximado de 6,667, aproximadamente. Ou você pode deixar o resultado como fração, apenas simplificando essa fração. Se quiser deixar o resultado como fração, simplificando, vai ficar assim, ó. 100 dividido por 5 aqui e 15 dividido por 5 vai ficar 20, né? Porque o 100 dividido por 5 dá 20 e 15 dividido por 5 dá 3. Então você pode encontrar também 20 terços como solução aí para este primeiro exemplo, beleza? Vamos fazer agora o exemplo 2. Neste exemplo, nós temos as retas paralelas sendo R, S e T e os segmentos aqui dado por expressões x mais 1, né? Aqui do outro lado nós temos o 3, aqui eu tenho 5 e aqui x mais 2. Então, utilizando o Teorema de Tales, o que nós vamos fazer? O primeiro passo é montar as razões. Lembrando que as razões devem acontecer entre segmentos da mesma reta, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar este segmento aqui, que é o x mais 1, eu devo montar a razão do x mais 1 com um segmento que está na mesma reta U, né? Neste caso, vai ser o segmento 3. Então, observe que se você pegar o x mais 1 e colocar sobre 5, vai estar errado, porque o 5 não está na mesma reta U, beleza? Então, pegando na mesma reta, vai ficar x mais 1 sobre 3. Agora você vai montar uma igualdade e faz a mesma coisa com a reta V. Teremos x mais 2 sobre 5. Então, tá aqui, ó, x mais 2 sobre 5. Feito isso, nós vamos multiplicar cruzado agora. Então, temos o seguinte, 5 vezes x é igual a 5x mais 5 vezes 1 é igual a 5. O que eu fiz aqui foi a distributividade do 5 em relação ao x e ao 1, certo? Igual, agora eu vou fazer o outro lado. 3 vezes x é igual a 3x mais 3 vezes 2 é igual a 6. Passando o x tudo para o mesmo lado, então vai acontecer o seguinte. Esse 5x já está do lado esquerdo, ele continua. O 3x que está do lado direito vem para o lado esquerdo negativo, então fica menos 3x, igual. O 6, como ele é positivo, ele continua do lado direito positivo, e o mais 5 ele vai para o outro lado negativo, então fica menos 5. Resolvendo isso daqui, temos o seguinte, 5 menos 3 é igual a 2, então eu tenho 2x igual. 6 menos 5 é igual a 1. Desta forma, o x vale 1 sobre 2, ok? Já que o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós encontramos o valor desse x. Se você quiser colocar na forma decimal, é só dividir 1 por 2 e encontrarás 0,5. Beleza? Se for centímetros, coloca centímetros ou metros. Neste caso, como não foi dada a unidade de medida, vai ficar dessa forma mesmo. Ok? Vamos agora para o terceiro exemplo. O exemplo 3 diz o seguinte, sabendo que A mais B mais C é igual a 9 centímetros, encontre o valor de A, de B e de C. Então veja que na figura aqui, as retas que são paralelas são essas retas aqui, ó, na vertical. E as transversais é essa daqui, né, que inclui os segmentos A, B, C,
e essa outra aqui incluindo os segmentos 1, 2 e 3 centímetros. Então, seguindo aí o teorema de Tales, o que a gente tem que fazer? A gente pode, por exemplo, colocar B sobre C está para 2 sobre 3. Só que observe que ao fazer isso, você vai ter duas variáveis, então não é interessante. O interessante aqui é utilizar a informação dada no problema. Ele fala que A mais B mais C é 9 centímetros. Então, nós vamos utilizar esse segmento todinho aqui, ó. A gente vai usar, então, esse pedaço todinho, A mais B mais C, A mais B mais C, porque eu sei que isso é igual a 9, e vou montar uma razão entre um segmento que está nessa mesma reta aqui, ó. Qual é um outro segmento que está sobre essa reta? Eu tenho aqui o segmento A, eu tenho o segmento B e o segmento C. Eu vou escolher o segmento A. Então veja como é que vai ficar. Vai ficar A mais B mais C sobre A. Então, desta forma, eu montei uma razão entre segmentos que estão em uma mesma reta. Agora eu vou igualar e vou fazer a mesma coisa, só que com a transversal que está lá em cima, né? Se eu somei tudo embaixo, então em cima eu vou somar tudo. Vai ficar 1 mais 2 mais 3 sobre o segmento aqui que corresponde ao A, só que lá em cima, né? O segmento que corresponde ao A lá em cima é o 1. Então eu vou dividir isso aqui por 1. Agora, basta substituir A mais B mais C por 9. Então teremos 9 sobre A é igual a 1 mais 2 mais 3 é 6. Então fica 6 sobre 1. Multiplicando o cruzado, nós temos que A vezes 6, ou 6A, é igual a 9 vezes 1, que é igual a 9. Portanto, o valor do A será dado por 9 sextos. Se você quiser simplificar, você pode colocar também 3 sobre 2, né? Porque ao dividir aqui por 3 e dividindo isso aqui por 3, nós vamos ter aí 3 meios, beleza? Se quiser colocar na forma decimal, você também pode colocar 1,5 centímetros, que é 3 dividido por 2. Então, nós encontramos aqui o valor para o segmento A. Falta ainda encontrar o valor para o segmento B e o segmento C. A gente vai fazer da mesma forma. A gente vai pegar o segmento todinho aqui, que é o A mais B mais o C, que a gente já sabe que é 9, e vamos fazer uma razão com o segmento B. Então, ó, o segmento todo está para um pedacinho B, assim como o segmento todo lá em cima, que é 1 mais 2 mais 3, que eu já vou colocar logo aqui 6, está para o segmento correspondente ao B, lá em cima. No caso, é o número 2. Resolvendo aqui, teremos o seguinte, 6B é igual a 9 vezes 2, que é igual a 18. Portanto, o valor do B será 18 sobre 6, que é igual a 3 centímetros. Portanto, encontramos aí o valor do segmento B. Agora, basta encontrar o valor do segmento C. O segmento C a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então fica o segmento maior, que é A mais B mais C, que eu já sei que vale 9, sobre o segmento pequenininho, que é o C, está para o segmento todinho lá em cima, que vale 6 centímetros, sobre o segmento correspondente ao C, que é o 3. Resolvendo aqui, nós vamos ter que 6C é igual a 9 vezes 3, que é 27. Portanto, C é 27 sobre 6, que é igual a 4,5 centímetros. Encontramos aí o valor do segmento C. Portanto, o A vale 1,5, o B vale 3 e o C vale 4,5 centímetros. Espero que você tenha gostado da aula, que tenha compreendido o que é o Teorema de Tales e como aplicar na resolução de exercícios. Até a nossa próxima aula. Valeu!